A rachadinha é o nome dado popular a apelido da conduta criminosa do artigo 312 do nosso Código Penal. Mais especificamente, o crime de peculato desvio. O peculato, caput, ou seja, cabeça do artigo 312, diz que é crime o funcionário público que se aproveita de sua função pública e desvia dinheiro da administração pública para si ou para outrem. Ele pode tanto se apropriar desse bem ou desviar esse bem. Quando ele se apropria, ele pega um bem financeiro ou de qualquer outro valor financeiro para si, e quando ele desvia, que é o caso da rachadinha, ele manda para um canto e depois desvia. Por isso que o peculato desvio é chamado de rachadinha, certo? Tem como pena de reclusão de 2 a 12 anos. É uma pena bem alta. Algumas pessoas, de forma muito equivocada, dizem que a rachadinha não é crime, e tal afirmação não merece prosperar, tendo em vista que está bem claro no nosso Código Penal a conduta que, por analogia, se assemelha ao apelido da rachadinha. Um funcionário que chega atrasado no trabalho é uma conduta errada? É criminosa? Não. Nem toda conduta errada pelo servidor é necessariamente criminosa. Um funcionário que chega todo amarrotado, que chega fedendo, que chega falando alto. Se o chefe vê um funcionário público na hora do almoço tomando 2 doses de cerveja, isso é errado? É errado. É um crime? Não. A ponto de ser um crime? Não. Se ele vê o funcionário jogando baralho na hora do almoço, ou jogando paciência, campo minado, ou Candy Crush no computador, não necessariamente é um crime. Contudo, todavia, entretanto, nada impede que seja aberto um processo administrativo disciplinar contra esse funcionário público pela conduta errada. Vamos adiante. Pode ser, além do mais, um ilícito de improbidade administrativa. Esse funcionário pode responder não somente a uma sindicância, a um processo administrativo disciplinar, como responder por improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito, por dano ao erário público. Por exemplo, um funcionário que pega um carro para fazer compras no supermercado. E esse carro é, por exemplo, do Detran, da Polícia Militar, de um órgão público, do Tribunal de Justiça. Não pode. Tudo isso que eu falei, nada disso é crime. Pode ser crime? Pode. Nada impede de uma pessoa responder criminalmente e, paralelo a isso, responder administrativamente. Para finalizar, se eu der um soco no meu amigo que é funcionário público e ele ficar com o olho roxo, pode ser que por essa lesão corporal leve, ele nem queira levar isso para frente, não queira ir à delegacia fazer boletim de ocorrência, não queira me processar criminalmente. Nem por isso a administração pública não vai querer investigar, não na esfera criminal, mas na esfera administrativa, e que eu seja punido. Então eu posso ter um processo criminal e posso ter um processo administrativo, inclusive um processo civil, por indenização. Bom, prossigamos e me permita dizer o seguinte, que a rachadinha, primeiro, você tem que saber que é um crime. Qual crime? Artigo 312 do nosso Código Penal, na sua modalidade peculato desvio. Funcionário público que desvia qualquer valor de bem móvel, valor financeiro, dando um fim diferente à sua finalidade. Um político é funcionário público? Para fins penais, sim. De acordo com o artigo 327, a pessoa que exerce função pública, o funcionário público, é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que provisoriamente e ainda que sem remuneração. Então, superada essa questão política, a gente sabe que um político é um funcionário público, principalmente para fins criminais. Um político que recebe, além do seu salário bem vultoso, bem gordinho, ainda recebe, por exemplo, R$100 mil para distribuir para os funcionários, zelador, motorista, assessor, supervisor, chefe de gabinete, estagiário. Digamos que ele fale assim, fulano, você vai receber por mês R$10 mil, que é uma verba de gabinete que eu estou destinando a você. Você vai ser meu motorista. Agora, desses 10 mil, você vai ficar só com 2 mil, eu vou te pagar, você vai receber um contrato de prestação de serviço, ou seja lá o que for, e depois você me devolve R$8 mil.
Dona Maria, você vai ser a mulher que serve o café, a copeira, a zeladora, a cafezeira, vamos chamar assim. Você vai servir café para mim, porque você é uma pessoa muito bem prendada no que diz respeito a fazer café. Você vai receber 10 mil reais também, só que você vai receber só 30% disso, você fica com 3 mil e me devolve 70%. Você vai ficar com 30%. Para parecer para a população que todo mundo aqui está recebendo 10 mil. Onde, na verdade, um vai me devolver 8 mil, o outro me devolve 7 mil, o outro me devolve metade. E isso, essa partição, essa rachada dos valores, é chamada vulgarmente de rachadinha. Os 100 mil realmente saíram do meu gabinete e foram para mãos de pessoas que estavam trabalhando para mim, o motorista, a ajudante, o segurança particular, o chefe do gabinete, o assessor, o contador. Todavia, esse dinheiro foi falsamente destinado a eles, em que nós sabemos, grande parte voltou tudo para mim. Então, além dos meus salários de deputado federal, senador, secretário, deputado estadual, vereador, além de eu receber aquele salário de 30 mil, voltou para mim aproximadamente 70 mil todo mês para que eu fizesse o que bem entender com esse dinheiro. Ou seja, eu desviei o dinheiro da administração pública, onde fingi que ia para fulano e voltou. O nome disso é rachadinha, peculato, desvio, crime de 2 a 12 anos. Eu posso também criar um funcionário fantasma, que é crime também. Uma pessoa fica em casa, fingindo que está trabalhando para mim, eu digo que ela é, por exemplo, meu motorista, o dinheiro vai para a conta dela todo mês, para o CPF certo, e ele pega um envelope, coloca 5 mil reais por mês, por exemplo, e me devolve no meu gabinete. Com isso eu tenho um funcionário fantasma e um crime de rachadinha, peculato, desvio. Você sabia disso, que rachadinha é crime? É muito praticado? Bom, dizem as más línguas que é.